esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres, que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagres algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós observamos no relato do Evangelho de Marcos de hoje uma certa resistência à pessoa de Jesus. Ouvimos esses dias relatos de cura, de libertação, curas físicas grandiosas, mas agora o Senhor vai à sua terra. Ele agora está na Galileia, está na sua cidade, Nazaré, e nós percebemos uma certa resistência em relação à sua pessoa. Por quê? Qual era a grande confusão aqui? Quando eles olhavam para os grandes feitos que Jesus estava realizando, eles paravam no Jesus humano, no filho do carpinteiro e no filho de Maria. É interessante porque o evangelista aqui, Marcos, provavelmente alguém da comunidade de Marcos, colocou o filho de Maria, porque na verdade, uma outra tradução diz, o filho do carpinteiro, porque sempre o filho está relacionado ao pai, nunca à mãe. Mas provavelmente alguém que escreveu tinha um especial apreço pela mãe, colocou aqui o filho de Maria, para dizer quem é ele, que faz coisas, não é ele aquele que faz coisas grandiosas, mas ele é o filho de Maria. Estavam parados num Jesus muito humano. Por se prenderem num Jesus apenas humano, não conseguiam enxergar o quê? O Jesus divino. E Jesus tem duas naturezas. Nosso Senhor tem a natureza humana e a natureza divina. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Só que eles estavam parados no Jesus humano. Quem é esse? A gente conhece quem é a sua família. Ou eles queriam dizer assim: nós conhecemos quem é ele. Nós vimos ele crescer. Os nossos filhos cresceram com ele, brincaram com ele na rua. E agora ele está curando o povo, está libertando o povo. A gente sabe de onde ele veio. Ou seja, uma resistência à pessoa de Cristo. E é engano acharmos que não teremos também resistências a nós. Porque quando nós seguimos a nosso Senhor Jesus Cristo, encontraremos também resistências, assim como Jesus encontrou resistência. Olha, quem é esse padre que está falando? Eu conheço de onde ele veio, eu conheço a família dele. Eu conheço lá o lugarzinho de onde ele veio, no interior de Pernambuco. Porque muitas vezes paramos nas coisas humanas e esquecemos que existe uma graça de Deus ali. E esse povo estava parado nesta humanidade de Cristo. Gregório Magno nos ensina que Jesus, quando assumiu a sua humanidade, ele assumiu o pior para nos dar o melhor. Ao assumir o pior da nossa humanidade, ele nos deu o melhor. Ou seja, ele assumiu tudo, menos uma coisa que ele não assumiu. O quê? O pecado. Jesus assumiu a nossa humanidade, exceto o pecado. E nós vemos, eles ficaram escandalizados. Quando começaram a ver Jesus, se escandalizaram. Vejamos que a encarnação do Filho de Deus sempre será um escândalo para a humanidade. Sempre será um escândalo a encarnação de Deus. Como que um Deus se encarna, como que um Deus se faz gente, se faz homem, é um escândalo.
Muitos não compreendem o mistério da encarnação. São João da Cruz vai dizer que Ele, ao nos criar, nos fez deuses. Ele nos fez deuses, porém por participação, sendo Ele por natureza. Ou seja, pela sua humanidade, nós participamos da humanidade do Filho de Deus. Os Santos Padres vai dizer que só é remido aquilo que é assumido. Só é remido aquilo que é assumido. O Filho de Deus, ao se encarnar, ao assumir a natureza humana, redime a natureza humana. Por isso que era um grande escândalo entender um Deus que se faz gente, entender um Messias que vem libertar a Israel num lugar onde nós o conhecemos, porque ele foi pregar na sua terra. E aqui o autor sagrado ainda faz questão de dizer: não realizou milagres algum naquele lugar, porque encontrou resistência. E Jesus ficou admirado com o quê? Com a falta de fé. O Senhor não pôde realizar milagres por causa da resistência e por causa da falta de fé. Muitas vezes o Senhor não realiza muitos milagres porque encontra resistência e encontra falta de fé. Não podemos parar nas humanidades, porque muitas vezes nós paramos, às vezes, na humanidade. Quem é aquele pregador? Quem é aquele missionário? Quem é aquele padre? Eu conheço de onde ele veio. Não é bem assim. A gente às vezes vai colocando e vamos esvaziando. Um profeta não é aceito na sua terra. Jesus prova isso. Se ele provou, imagine nós. Se ele encontrou resistência no seu apostolado, as nossas comunidades também vão encontrar resistências muitas vezes no apostolado, porque nós seguimos o caminho do Mestre. O Mestre passou por resistências, não foi bem quisto muitas vezes em muitos lugares, mas ele não parou não. Isso não intimidou. Quando o povo não queria, ele ia para outro lugar. Quando o povo queria, não querem não, tem quem quer. Ia para outro lugar, curava, libertava. Quem perdia era o povo dele mesmo. Ele veio para os seus, diz a palavra, mas os seus não o quiseram. A gente quis, os pagãos. Seu povo não quis, a gente quis. Então, a salvação é para todos, principalmente para o povo dele. Mas o povo dele, nós vemos aqui, povo de cabeça dura, povo resistente. Quando ele falava, duvidava do que ele falava. Diz, ele ainda realizou algumas curas impondo as mãos, para dizer que a misericórdia vai além. Mesmo eles resistentes, ele ainda abre uma brecha para a misericórdia entrar. Mesmo o povo não querendo, ele ainda quer salvar, ele insiste em salvar, mesmo o povo não querendo. Isso é próprio de Deus. Deus abre brechas para a salvação entrar, aonde muitas vezes não tem, mas ele encontra. E ele encontrou aqui brechas para fazer algumas curas, mesmo diante da resistência do povo. Que o Senhor torne o nosso coração transformado, para que o nosso coração não seja resistente às obras de Deus, para que possamos tocar nas curas, nos milagres, no poder de Deus, que Ele não encontre resistência no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor